Olá, gostaria de dizer que por questões pessoais, por razões pessoais, eu tive que me ausentar alguns meses do nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas, mas hoje estou retornando aqui para fazer um vídeo sobre uma aula que eu estou ministrando em alguns locais sobre emergências médicas em odontologia. Sou Carlos Renato Aur, sou cirurgião dentista, professor universitário e médico e venho ministrando em alguns locais essa aula de emergências médicas em odontologia. Quem sabe um dia, já estou pensando de fazer um manual de emergências médicas no consultório odontológicos, né, para cirurgiões dentistas, e quem sabe um dia até estender mais esse manual e fazer um livro sobre as emergências médicas com as quais o cirurgião dentista podem se deparar. Os cirurgiões dentistas podem se deparar no consultório odontológico. Então, eu vou só hoje elencar as principais emergências médicas e em vídeos posteriores eu vou falar detalhadamente de cada uma delas. Algumas eu já falei, alguns tópicos, não muito eu não falei muito ainda a conduta específica no consultório odontológico. Por exemplo, vamos começar a falar, só citar, elencar as emergências médicas no consultório odontológico. Primeiro, por exemplo, primeira emergência, o paciente com uma hipertensão arterial sistêmica no consultório odontológico. Como que se deve proceder? Quando chamar o socorro? Então, quando saber que é uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva? Qual a conduta dessa crise hipertensiva? Normalmente ocorre a urgência hipertensiva no consultório odontológico. Uma outra emergência médica a que ocorre muito, inclusive, é a hipoglicemia e a hiperglicemia no paciente diabético, né? Ou às vezes ele pode nem ser diabético. Aí tem a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que já são mais raras de acontecer no consultório odontológico. Normalmente ocorre a hipoglicemia ou a hiperglicemia, que são mais comuns de acontecer no consultório odontológico. A conduta em gestante, quando que se pode tratar uma gestante no consultório odontológico? Quais as medicações que essa gestante pode receber? Quais os cuidados se essa gestante passar mal, né, na cadeira do cirurgião dentista? Uma outra emergência médica é a reação alérgica e anafilaxia. Há de se salientar que a alergia é uma coisa e a anafilaxia é mais grave, né? A reação alérgica é uma coisa, a anafilaxia é mais grave. Então é mais difícil de ocorrer, mas pode ocorrer. Qual que é a conduta se o paciente tiver uma reação alérgica na sua cadeira odontológica? Qual a conduta se ele tiver uma reação anafilática? Quais as medicações que seria bom, o arsenal medicamentoso que esse cirurgião dentista teria que ter? Ou, por exemplo, uma outra emergência médica, se o paciente tiver um infarto agudo do miocárdio no consultório odontológico, qual que é a sua conduta? Como você vai reconhecer que o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio? Ou uma angina do peito, angina pectoris. Sabemos que existe a angina estável e a angina instável. Qual que é a conduta no consultório odontológico? Um AVC isquêmico, como você vai reconhecer que o paciente está tendo um AVC isquêmico
ou um AVC, no caso, que vai diferenciar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, só a tomografia do crânio. Mas como é que você sabe que o paciente está tendo um AVC no consultório, isquêmico ou hemorrágico, que depois é a tomografia que vai dizer? Ou o paciente que está tendo um acidente ou ataque isquêmico transitório no consultório? Como fazer um paralelo, traçar um paralelo se o paciente está tendo um AVC ou se ele está tendo uma paralisia facial periférica no consultório odontológico? Como diferenciar se é um AVC ou se é uma paralisia facial periférica? A crise de hiperventilação, qual a conduta no consultório odontológico? Ou se o paciente tiver um edema agudo de pulmão no consultório odontológico, qual a conduta? Ou, mais difícil de acontecer, mas ele pode ter um tromboembolismo pulmonar no consultório odontológico. Ou uma angina de Ludwig, inclusive nós temos no nosso canal um vídeo sobre angina de Ludwig. Qual a conduta no consultório odontológico, mais uma vez? Quando você sabe que o paciente precisa de uma traqueostomia ou quando você sabe que ele precisa de uma cricotireoidostomia? Quais são as indicações, as diferenças entre uma traqueostomia e uma cricotireoidostomia? Ou quando o paciente está tendo uma lipotímia ou uma síncope no consultório odontológico? Qual a diferença de lipotímia e síncope? Qual a sua conduta se o paciente tiver uma crise convulsiva, cirurgião dentista, no consultório odontológico? Como você vai diferenciar essa crise convulsiva de uma crise conversiva? Como é que se faz o diagnóstico de epilepsia? Não é o neurologista que vai fazer, mas existem critérios para saber se é uma convulsão ou se é uma epilepsia. Como é que você faz a diferença entre uma síncope e uma convulsão, né? A principal diagnóstico diferencial da síncope, a síncope pode ser cardiogênica, reflexa ou reflexa. Na síncope reflexa está aí por hipotensão postural ou ortostática, síncope vasovagal, todas essas são enquadradas nas síncopes reflexas. Qual o principal diagnóstico da síncope? É a convulsão. Então, como é que você diferencia? Existem alguns critérios onde você diferencia uma síncope de uma convulsão, que é o principal diagnóstico diferencial da síncope. Como é que você faz para saber se o paciente ele fala para você que ele tem uma arritmia? Quais são os sinais e sintomas, por exemplo, que ele está tendo uma arritmia, que está tendo uma arritmia aguda no seu consultório odontológico? É uma dispneia, ou uma dor torácica, ou uma síncope, que é um desmaio, né? Ou uma queda de pressão, diminuição de pressão, né? Qualquer um desses sinais e sintomas, ele pode estar tendo uma agudização de uma arritmia. Por exemplo, sabe-se que a fibrilação atrial é a arritmia mais comum no idoso. Qual a sua conduta no paciente que tem uma arritmia? Se o paciente chega para o cirurgião dentista na anamnese e fala que ele tem extrasístole, qual a conduta para esse paciente? Ou o paciente que se torna agitado na conduta, né, na consulta odontológica, como é que você vai fazer uma sedação para esse paciente? O que é um delirium, né? Delirium faz diagnóstico diferencial com demência, né? Delirium é um estado confusional agudo. É mais comum no paciente internado, principalmente em UTI, mas o delirium, o cirurgião dentista tem que ter noções, né? Qual a conduta do suporte básico de vida
parada cardiorrespiratória. Um engasgamento, como é que se faz a manobra de Heimlich para engasgamento, né? No consultório odontológico, ele não pode engasgar? Pode. Se por acaso o paciente, uma conduta num traumatismo crânioencefálico, por exemplo, saber, né, a conduta pela escala de Coma de Glasgow, né, o traumatismo crânioencefálico leve, moderado ou grave. Leve, ele está numa escala de Coma de Glasgow de 13 a 15, na escala de Coma de Glasgow, moderado de 9 a 12 e grave um Glasgow de 3 a 8. O cirurgião dentista ter noções de coma, noções de como proceder numa epistaxe, num sangramento nasal, como é que se procede esse paciente. Muita gente acha que se inclina a cabeça para trás. Não, a cabeça tem que se inclinar para frente, saber se é um sangramento anterior ou posterior. A epistaxe anterior é em torno de 95% dos casos. Se o paciente é um asmático e ele tem uma crise aguda de asma no seu consultório, como que você pode ajudar ele? Qual a conduta do cirurgião dentista? Uma hemorragia, como é que se faz uma sedação de um paciente? Falar sobre metahemoglobinemia, que pode ocorrer por anestésicos locais, principalmente a prilocaína e a articaína. Uma que não uma emergência que também não é muito, não ocorre muito, mas eu, por exemplo, tenho 33 anos como cirurgião dentista, ainda exerço, eu nunca vi nenhum caso de crise adrenal aguda. O paciente numa crise tireotóxica, que é decorrente de hipertireoidismo, pode ocorrer no consultório odontológico. E paciente que apresenta anemia falciforme, muitas vezes ele tem muitas dores, então você tem que ter uma conduta, por exemplo, tramadol, analgésicos opioides para esse paciente. Ou um paciente que tem uma intoxicação aguda por flúor. Então sabe-se que todas essas emergências têm uma conduta. Normalmente a conduta é o MOVE de ABCDE, né? M de monitor, O de oxigênio, V de acesso venoso, se possível, no consultório, E de eletrocardiograma e exames, que isso é depois, né? E D de destro. O destro é muito importante, realizar uma glicemia capilar. Aí o ABCDE, A de vias aéreas e controle da coluna cervical, no caso de um trauma. B de breathing, respiração e ventilação. C de circulação e controle de hemorragia. D de disability, que é incapacidade neurológica. E E de exposição e controle da hipotermia. Então, o MOVE de ABCDE, normalmente é usado em muitas dessas emergências, realizado quando o paciente não responde e tem pulso. Porque se o paciente não responde e não tiver pulso, não responde e não tem pulso, tem que se iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, porque esse paciente está numa parada cardiorrespiratória. Então, não responde e não tem pulso, inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar. Paciente não responde, não tem responsividade e tem pulso, o MOVE, ou MOVED ABCDE. MOVE, paciente que se move, ganha MOVE, ou sintoma que comove, ganha MOVE. Monitor, né, que no caso, no consultório odontológico, ver a saturação desse paciente e a frequência cardíaca e a pressão, né? E faz as medidas que se for possível para esse paciente.
Nesse vídeo era isso. Muito obrigado. Estamos há bastante tempo, como disse, por razões pessoais, questões pessoais, mas estamos retornando hoje. Esperamos continuar com vídeos. Cada tema desse fazer um vídeo. Muito obrigado.